Dando continuidade aos nossos estudos da disciplina Psicologia da Educação, ofertada pelo Instituto Federal, o nosso assunto principal hoje será a respeito da psicogenética de Jean Piaget. Eu sou a professora Verônica de Belo Sacramento e estou acompanhando vocês ao longo destes estudos. Bom, as abordagens psicológicas piagetianas, elas servirão às práticas educativas para refletir sobre as fases e as mudanças significativas que ocorrem em cada indivíduo. Em especial, os estudos são centrados na infância. Jean Piaget, ele trata a área da epistemologia genética, que refere-se à formação e ao significado do conhecimento e dos meios pelos quais a mente humana se desenvolve, desde um baixo nível de conhecimento até um nível considerado mais alto. Ele aborda também a questão como que o ser humano produz o conhecimento, indicando que o conhecimento cognitivo humano se apoia em 3 princípios. Desses princípios, a saber, o primeiro deles diz respeito ao conhecimento que vai evoluindo progressivamente por meio de estruturas de raciocínio que vão substituindo umas às outras por meio de estágios. Então, à medida que vão ocorrendo necessidades, essas necessidades fazem com que novos conhecimentos sejam adquiridos. Então, a inteligência humana, na verdade, tem a ver com a adaptação biológica e que vai gerar esse processo de conhecimento. O segundo princípio tem a ver como cada um vai construir esse conhecimento. Então, o conhecimento é uma construção humana baseada em noções e formulações, e ele não ocorre de maneira integral, ele não ocorre de maneira igualitária. Para Piaget, já no terceiro princípio, ele diz que o conhecimento ele vai ocorrer a partir de intercâmbios entre o sujeito e o objeto. Haverá uma interação, e esse processo de construção ele ocorre por meio de esquemas. O conhecimento ocorre porque o indivíduo, com o seu aparato genético e com as estimulações do meio, começa a formar esquemas e estruturas de conhecimento. Então, esses são os 3 princípios utilizados por Piaget. O desenvolvimento humano, no modelo piagetiano, ele é explicado também segundo o pressuposto de que existe uma conjuntura de relações interdependentes entre o sujeito, conhecedor, e o objeto a se conhecer. Esses fatores que são complementares, os fatores que são complementares, eles vão envolver mecanismos bastante complexos e intrincados, que vão englobar o entrelaçamento de fatores que são complementares, tais como o processo de maturação do organismo, a experiência que aquele indivíduo tem com os objetos, a vivência social e, sobretudo, a equilibração do organismo e do meio. O esquema, ele é tratado como uma unidade básica de organização da ação. No processo de desenvolvimento cognitivo, esse esquema vai tratar aí uma sucessão de estágios qualitativamente diferentes e que se vinculam na aparição de diferentes estruturas. Um outro é a adaptação, já é um segundo momento, é a essência do funcionamento intelectual, assim como a essência do funcionamento biológico. A adaptação ocorre através da organização, que por sua vez está implícita em nossa herança biológica. Todas as espécies possuem essas 2 tendências básicas, que é a organização e a adaptação. A adaptação tem uma natureza dual, pois consiste em 2 processos que acontecem continuamente em todos os organismos vivos, que são a assimilação e a acomodação. Resumindo, podemos afirmar que na assimilação, o sujeito ele utiliza as estruturas que possui para agir sobre os objetos. E na acomodação, o sujeito precisa elaborar novas estruturas para dar conta de uma situação nova. A equilibração é o que vai impulsionar a mente para atingir níveis cada vez mais elevados de conhecimento.
que se trata, na verdade, da busca daquele equilíbrio, da constância. A equilibração, ela se refere às trocas com o mundo, não como uma simples busca de equilíbrio, mas uma busca do melhor equilíbrio ou em busca de equilibrações majorantes, sair daquele estado estagnado e chegar novamente a um outro equilíbrio. Assim, as ideias de Piaget têm a ver, né? Os fatores que promovem o desenvolvimento têm a ver com a maturidade orgânica, com a experiência física, lógico-matemática e com as próprias pessoas e com o processo de equilibração que aquele indivíduo consegue fazer. Para esse autor, uma necessidade é sempre uma manifestação de um desequilíbrio. Ela existe quando qualquer coisa fora de nós ou em nós, no nosso organismo físico ou mental, se modificou, tratando-se então de um reajustamento da conduta em função desta mudança. Assim, a gente pode esquematizar como um estado de equilíbrio inicial, após o momento em que se inicia um processo de conhecer alguma coisa, de entender alguma coisa, é um momento de desequilíbrio, em que são formados aqueles esquemas relacionados à assimilação e à acomodação, e posteriormente um novo equilíbrio ou um reequilíbrio. Partindo desse princípio, nós podemos dizer que o desequilíbrio cognitivo é algo positivo, pois é graças a eles que estamos em constantes equilibrações. E diferenciando um pouco aí o que está escrito, é graças a ele que nós temos a questão da busca, né, por conhecimento, por mais aprendizagem. Quero agradecer a todos e aguardo vocês no próximo encontro.